Espiritismo, codificado por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize o programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30. Caros amigos, caros ouvintes da Rádio Cisal, estamos iniciando mais um programa A Caminho da Luz, o programa do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade daqui de Conceição do Coité. Inicialmente agradecemos a todos os nossos amigos que têm contribuído com as perguntas, de muita relevância para a nossa evolução, ao nosso amigo Genivaldo, que está aqui sempre presente, assim como toda a equipe da Rádio Cisal, que nos dá todo esse amparo, toda essa estrutura, para podermos propagar o nosso programa para todos os lares, para todas as famílias, E assim poder difundir os ensinamentos do Cristo, poder difundir esses ensinamentos que são tão importantes para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento moral. E a gente manda um abraço para todos, e que essas vibrações positivas alcancem os lares de todas as famílias que passam por problemas de ordem psicológica, de ordem financeira, problemas de qualquer natureza que possam ser acalentadas, e que sejamos fortes, cada vez mais fortes, para enfrentar os problemas da vida, para encarar os problemas diários com resignação, com perseverança, sabendo que tudo que passamos nesse mundo material é de extrema importância para o nosso amadurecimento espiritual, que possamos encarar a passagem, que é a morte, com muita naturalidade, sabendo que ali está uma transformação, onde o espírito ele se liberta de um corpo físico e vai se preparar para futuras missões, para novas missões, que possamos acalentar todas as famílias que precisam desse consolo, que precisam dessa força, porque sabemos que o momento em que nós perdemos nesse plano alguns entes queridos, são momentos em que, pela própria condição humana, são momentos em que nós nos sentimos muito abatidos, mas precisamos superar e sabermos que tudo isso é um processo natural, faz parte da lei de Deus, e precisamos ser fortes, sabedores que do lado de lá, no lado do plano espiritual, também se evolui, também se prepara para futuras missões. Muita paz a todos. Boa noite, povo. Bom, vamos iniciar desejando que a luz divina permaneça com cada um de vocês em seus lares, em suas residências, e que a paz reine em nossas vidas. Eu vou passar para vocês os contatos do nosso programa: celave.coité@hotmail.com. Esse é o e-mail pelo qual vocês podem entrar em contato, ou então pela nossa página no Facebook. Vocês podem entrar em contato com a gente, fazendo perguntas, nos ajudando, participando do nosso programa. O Centro Espírita Luz, Amor e Verdade de Conceição do Coité fica na Rua Carigé, Rua Antônio Nunes Gordiano, número 99. Passar para vocês o seguinte, é que nós continuamos com os passos das segundas às sextas-feiras, a partir das 18 horas, doutrinárias abertas ao público, domingos, às 9 horas da manhã e quintas-feiras, a partir das 20 horas, evangelhos nos lares, a pedidos, todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, atendimento com psicanalista, todas as quartas-feiras, a partir das 19h15,
Nós também distribuímos as sopas e pães para as famílias cadastradas todos os sábados a partir das 16 horas. Temos também a distribuição dos enxovais para recém-nascidos toda primeira sexta-feira do mês a partir das 15 horas. Distribuição de cestas básicas para as famílias cadastradas uma vez por mês. E o socorro fraterno para aquelas pessoas que sofrem com problemas da alma, todos os sábados a partir das 19 horas. Então vamos iniciar o nosso programa de hoje, onde nós continuamos com há muitas moradas na casa do meu pai, acompanhando o Evangelho, tendo como tema, subtema, os mundos regeneradores. Vamos lá, Bruno Silva. Vamos lá. Então, no programa anterior nós abordamos sobre os mundos superiores, mundos inferiores. No programa da segunda-feira dessa semana, nossos irmãos Jurandir e Marialva falaram sobre os mundos de provas e expiações, né? E nós estamos agora comentando sobre os mundos de regeneração. Nós já falamos anteriormente que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, que é onde há muitos problemas, muitas dores, né? Muitos obstáculos, onde o mal ainda tem muito espaço presente no nosso orbe, no nosso planeta. E o mundo de regeneração é um mundo que está um pouco acima do planeta Terra. Não chega a ser um mundo completamente feliz, onde reina o amor, onde reina o amor incondicional, né? São um mundo de moradas de espíritos muito mais evoluídos. Mas é um mundo onde é morada das almas que batalharam muito nos mundos de provas e expiações, possam repousar um pouco, se recuperar daquelas batalhas, daquelas lutas e concluir uma espécie de evolução significativa para partir para mundos ainda mais superiores. Então, o planeta Terra, ele está passando por uma espécie de transição. Ele está deixando de ser mundo de provas e expiações para ser mundo de regeneração. Então, é natural que daqui para frente a gente ouça muitas notícias de coisas ligadas à difusão do bem, dos ensinamentos do Cristo, né? É natural que daqui para frente ouçamos falar em muitas transformações ligadas à evolução propriamente dita do planeta Terra. E o grande detalhe de tudo isso é que viveremos com mais qualidade de vida. É claro que quando o planeta Terra se transformar no mundo de regeneração, ainda haverá fagulhas, ainda haverá faíscas de mal presente no nosso mundo. Mas já vai ser um momento em que o bem, ele irá estar ganhando muito mais espaço. Então o planeta ele vai se tornar muito mais agradável para se viver. Então os mundos de regeneração é uma espécie de mundos transitórios entre o mundo de provas e expiações, que é o que o planeta Terra ainda é atualmente, e os mundos mais felizes, que são mundos onde o amor é uma espécie de lei universal, é uma espécie de lei que determina a superioridade das pessoas. Bom, então vamos dar continuidade, vamos partir para as perguntas. Vanilda, ela pergunta o seguinte: quando eu era adolescente, tínhamos como vizinha uma idosa que era muito doente. Ela morreu e depois disso, por muito tempo, eu e minha irmã continuamos ouvindo os gemidos dela. Isso é possível? Veja bem, é possível sim. É o que nós chamamos de fenômeno de clareaudiência, né? As pessoas que têm a faculdade de ouvir vozes espirituais, de ouvir sussurros, né? Às vezes gritos, gemidos ou coisas parecidas. E é natural que o espírito, ao desencarnar, a depender do seu grau de evolução e do seu apego à matéria, que ele ainda permaneça em alguns lugares, no caso, uma casa, uma determinada propriedade rural, por exemplo. É natural que até ele despertar para suas novas missões espirituais, até ele despertar para o que de fato precisa fazer para continuar na trilha da evolução, até surgir esse despertar, é natural que ele fique preso a alguns determinados lugares que ele costumava frequentar. E por conta da faculdade mediúnica das pessoas que ali se encontram presentes, pode acontecer sim de ouvir, né? Ouvir vozes de quem já passou por ali, já desencarnou.
Bom, Selma pergunta o seguinte: tenho muita dificuldade em perdoar ofensas, principalmente quando sou humilhada por alguém. Como o Espiritismo pode me ajudar a mudar? Selma pergunta afirma, né, que tem muita dificuldade em perdoar ofensas. Isso. Veja só, Selma, foi semelhante a uma pergunta que nós respondemos no nosso último programa. O perdão, segundo o Espiritismo, ele é fundamental para a nossa evolução. Então não existe algo que uma pessoa faça para com você que você determine como imperdoável. O ideal, o grau máximo é que a gente nem venha se sentir ofendido com as agressões verbais, com as ofensas. O ideal é que que a gente nem permita nos ofender diante dessas ofensas. Então, caso venhamos a nos sentir ofendido, que a gente possa ter essa capacidade de perdoar, mas perdoar verdadeiramente. Não apenas dizer, está perdoado e ficar com aquele remorso, aquela angústia dentro de si, sentindo ainda aquele sentimento mesquinho, negativo. O interessante é que você perdoe verdadeiramente. E quanto mais for grave a falta que a pessoa fizer para com você, se você tiver uma capacidade de perdoar as grandes faltas que as pessoas cometerem para com a sua pessoa, maior vai ser o seu mérito perante a espiritualidade. Então Deus nos ensina que tudo é passível do perdão. E para conseguir perdoar é necessário realmente que você mergulhe dentro de si mesmo e busque forças, porque isso é muito individual, é muito pessoal. É necessário que você mergulhe dentro de si, se apegando aos grandes ensinamentos do Cristo e de fato busque fazer brotar o verdadeiro perdão no seu coração e possa de fato conseguir perdoar a todos. Bom, Helena pergunta o seguinte: fui morar numa casa onde viveu uma senhora muito doente, que não era bem cuidada. Quem tomava conta dela não dava banhos todos os dias, assim ela cheirava muito mal, coitada. Ela morreu e eu aluguei a casa que ela morou. Tudo que pertencia a ela foi retirado. A casa foi toda pintada e bem limpa, mas, mesmo assim, o mau cheiro de fezes daquela senhora continuou na casa. Busquei a ajuda de uma amiga que era espírita. Ela me ensinou a fazer o evangelho no lar. Depois de algumas semanas, o mau cheiro desapareceu. Como isso foi possível? Como vocês explicam esse fato? É uma pergunta que se assemelha um pouco, né, à primeira pergunta, porque assim, da mesma forma que às vezes um espírito desencarna e permanece ali presente num determinado local até brotar o seu despertar para a nova realidade, né, que é a realidade espiritual, a realidade além da matéria. Da mesma forma que a gente pode ouvir as vozes desse espírito, a depender da faculdade mediúnica da pessoa, a gente pode chegar a ver os espíritos e a sentir o seu cheiro. Então, na verdade, era uma situação em que a senhora, por conta, né, da falta de banhos, da falta de higienização para com ela, para com o local em que ela estava se encontrando, ela partiu para o mundo espiritual e concentrou todo esse contexto em que ela era uma coisa que estava tão presente na sua vida, que ela concentrou na sua consciência espiritual todo esse contexto. Então é como se ela tivesse partido para o mundo espiritual, mas devido a não ter despertado ainda para a nova realidade, ficou como se estivesse sentindo tudo aquilo ainda. Às vezes o espírito não tem nem noção do desencarne de fato. E essa situação era sentida pelas pessoas no caso do cheiro. Às vezes acontece da mesma forma. É possível às vezes você sentir cheiro de flores, cheiro de coisas positivas num determinado ambiente. São cheiros, são aromas, né, que vêm anunciar presenças de espíritos elevados. Acontece muito. Wilson pergunta o seguinte: na Bíblia, Jesus disse que os mansos e pacíficos herdarão a terra, mas o que vemos é o aumento da violência em todo o mundo. Tem muita gente ruim nesse mundo. Como o Espiritismo explica isso? Veja bem, Wilson. Como eu falei no início, né, do programa, a Terra, na verdade, ela está passando por um estágio de transformação. Então, daqui para frente, é natural que o bem vá se sobrepondo ao mal. Mas isso acontece de forma paulatina. Isso já está acontecendo. Mas o que é que acontece? As notícias ruins, elas têm muito mais espaço na mídia do que as notícias boas. Porque elas
traz mais atenção, ela atrai mais atenção das pessoas. Então é muito mais fácil você ligar uma televisão, ligar um rádio, abrir um jornal e ver catástrofes, ver questão de violência, né? Do que ver, por exemplo, que alguém deu carona para alguém que estava precisando, que alguém atravessou uma velhinha na rua que estava necessitando de ajuda. Mas essas atitudes positivas, elas já vêm acontecendo com muita frequência. Só que ela não é muito difundida, porque elas não chamam tanto atenção. Fora alguns casos onde uma pessoa, por exemplo, acha uma mala cheia de dinheiro na rua e vai procurar o dono, vai devolver, porque aí é uma coisa tão grandiosa que de fato os veículos de comunicação colocam, né, como notícia. Mas ocorre muito. E o que acontece? Essa questão que ele pergunta, né? Questão do aumento da violência, que tem muita gente ruim no mundo. Isso, do aumento da violência, na verdade, está acontecendo o contrário. A violência, ela tende a diminuir. Os povos bárbaros, né, quando o planeta Terra era um povo primitivo ainda, tudo era resolvido na base da violência, na base da força bruta. Então hoje, quando ocorre uma violência, ainda há com uma certa frequência, mas são casos bem menores do que no passado. Então, de uma certa forma, se a gente analisar friamente, a violência ela tem diminuído. Agora, por conta da própria comunicação que hoje é muito mais amplo, né? Vivemos numa aldeia global, internet. O que acontece, por exemplo, na China, em questões de minutos a gente já fica sabendo no Brasil. Então essa difusão da comunicação, ela deixa as coisas mais fáceis. Aí nos dá essa impressão que de fato a violência está aumentando, mas na verdade ela tende a diminuir, ela já iniciou esse processo de diminuição. O próprio Divaldo Franco, ele já falou numa palestra que nunca se amou tanto, né? O planeta Terra já foi um planeta bem mais atrasado a nível de amor, e hoje nunca se amou tanto, nunca se viu tanta gente preocupada com o sofrimento, com as situações, né, com os acidentes naturais, com tanta catástrofe. Então, assim, a gente às vezes pensa, é como o Bruno falou, a repercussão do mal chama muito mais atenção dos veículos de comunicação, e por isso a gente tem essa impressão. Vamos dar continuidade? Silvana pergunta o seguinte: meu marido é um homem muito bom, honesto e trabalhador. No entanto, de uns tempos para cá, parece que as coisas desandaram na vida dele. E eu fico me perguntando, por que ele está passando por tanto sofrimento, se nada fez para merecer isso? Veja bem, Silvana, na verdade, a gente se prende muito à nossa existência atual. Mas a nossa vida espiritual é uma vida muito mais abrangente. Então, na verdade, existiram encarnações em que o seu marido viveu, né, em tempos pretéritos. Então não se sabe ao certo o que foi que de fato que ele fez que desencadeou, né, nessa situação em que ele se encontra hoje. Então os ensinamentos do Cristo nos esclarecem que nós precisamos ter resignação, persistência na prática do bem e sabermos entender que tudo aquilo que ocorre para conosco é porque de fato precisou acontecer. Então hoje nós não sabemos, mas certamente teve um motivo, né, que justifique a nossa situação no momento. Jorge pergunta o seguinte: por que tanta gente de coração duro prospera e tantos que são bons passam por dificuldades? É uma colocação interessante, né? Uma pergunta muito interessante. Por que tanta gente de coração duro prospera e tantos que são bons passam por dificuldades? Uma certa feita, uma mãe perguntou ao Chico Xavier, que tinha 2 filhos. Um deles estava com muitos problemas, adoentado, e outro estava muito bem de saúde, curtindo as farras, as festas. Aí Chico Xavier falou assim para ela: pois esse que você julga bem de saúde é o que está precisando de auxílio. Porque quando a gente passa por problemas é porque estamos reparando alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa boa, ela está ali no estágio de conclusão de missão. Aqueles problemas são coisas que está necessitando fazer com que o seu espírito reflita sobre as coisas que ele fez, sobre os seus erros, e possa despertar para os acertos, possa se reparar, possa se modelar com novas atitudes. E às vezes a pessoa está afogada numa vida tranquila e se esquece de focar suas atenções para o próximo que está precisando também da sua ajuda. Às vezes uma pessoa que tem muito dinheiro, uma boa condição social, e olha apenas para o umbigo
E às vezes a quem muito é dado, muito é cobrado. E às vezes aquilo que a gente desperdiça numa vida, numa determinada existência, vai nos fazer falta numa próxima. Então às vezes quando a gente tem que analisar essa situação. Quando a gente passa por problema é porque estamos reparando um defeito. Então isso é um estágio bom para a nossa evolução. Temos que ter essa convicção. Elizabeth pergunta o seguinte: o que acontece com as pessoas que morrem em consequência do uso de drogas? Não apenas o uso de drogas lícitas ou ilícitas, mas a própria alimentação excessiva ou tudo aquilo que venha trazer prejuízo para o organismo, desde que seja ingerido e traga um determinado prejuízo, é considerado uma espécie de abreviação da nossa vida, desde que isso de fato cause uma redução do nosso tempo de vida. Então essa questão de drogas, questão de alimentação desregrada, excessiva, é considerado uma espécie de suicídio indireto, porque a gente abrevia, a gente antecipa a nossa vida. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a tudo isso e procurar resistir, diante de oportunidades que não nos levam para canto nenhum. Priscila pergunta o seguinte: tenho muita dificuldade para lidar com meu filho de 5 anos. Ele não para de falar, não fica quieto, às vezes passo horas para ensinar ele a fazer a tarefinha da escola, mas percebo que ele é muito inteligente. O que é que eu faço? O que o Espiritismo diz sobre crianças assim? O mundo atual está com uma verdadeira leva de crianças muito espertas, muito aguçadas, muito dispostas. Então, por conta dessa própria transformação do nosso mundo, essas crianças vêm para ajudar o mundo a se transformar. O menino de antigamente demorava muito para abrir os olhos, para entender as coisas. Hoje já nasce, demora um pouquinho, se entende por gente, já questiona os pais. E o que é que temos que fazer? Temos que ter muita paciência e habilidade, porque como são crianças que possuem muita energia, se a gente não souber tratar, podem ir até para um caminho errado. É tanta energia acumulada que, se não tiver uma orientação adequada, pode ir para o mundo da marginalidade, por exemplo, o mundo das drogas, da violência, da criminalidade. E nós precisamos ser verdadeiros amigos. Temos que despertar confiança nessas crianças, nos nossos filhos, sermos os melhores amigos. Os pais precisam ser os melhores amigos dos filhos e trabalhar em conjunto no direcionamento baseado no grande espelho que nós temos, que são os ensinamentos de Jesus. Manuel pergunta o seguinte: conheço um homem que é vaqueiro, filho de vaqueiro, nunca estudou, mas tem uma educação que parece que nasceu numa casa de gente estudada. Ouvi vocês falarem que a gente nasce muitas vezes. Será que esse amigo vaqueiro foi gente muito fina em outra vida? Possivelmente, viu, Manuel? Interessante isso. Na verdade, a gente nasce e traz consigo no nosso subconsciente as experiências de vidas em que vivemos em outras encarnações. Então, possivelmente essa educação foi fruto realmente de uma criação requintada, com cuidado, baseado em boas condutas que ele teve em outras vidas. Então ele veio evidenciar nessa existência, através da sua consciência, já estava tão presente em sua individualidade que ele evidencia, sem ao menos ter tido aulas de etiqueta, de educação. Isso ocorre também com as habilidades. Às vezes a gente tem uma facilidade para determinadas coisas sem nunca ter tomado um curso antes. São experiências que a gente traz no nosso ser de vidas pretéritas. Alexandre pergunta o seguinte: meu avô aprendeu a ler e fazer contas sozinho. Ele disse que usava a areia do terreiro da casa, onde morava na roça, para escrever. Além disso, ele aprendeu a fazer muitas coisas que lhe garantiram um certo progresso na vida. Será que meu avô já viveu aqui outras vidas? E por que seus irmãos não foram como ele, já que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Tudo indica que viveu sim, muitas vidas, viu? Muitas existências, na verdade. Então, Deus dá o mesmo ponto inicial para todos. Todos os espíritos são criados de forma simples e ignorante, mas a individualidade de cada um, baseado na sua força de vontade, é que vai trilhando as diferenças. Então, possivelmente, o seu avô, ele é um espírito muito mais disposto, muito mais com vontade de buscar as coisas, Você vê que ele aprendeu sozinho, pode ter também herdado uma espécie de aprendizado de outras encarnações, semelhante à pergunta anterior. Já os irmãos que não acompanharam essa evolução dele, é porque são espíritos mais acomodados, eu diria assim, espíritos com menos
disponibilidade de buscar o bem, de buscar se instruir, de buscar se virar diante dos problemas. Então existem pessoas que nascem assim, com essa disposição. E essa disposição é muito importante. Precisamos ter paciência para encarar os nossos problemas e ao mesmo tempo precisamos ter força para buscar nos aperfeiçoar. O aperfeiçoamento intelectual, em termos de habilidades, o quanto mais aprendermos nessa vida, melhor para nós. E ao mesmo tempo o aperfeiçoamento moral, aprendemos a ser boas pessoas, ter bom comportamento, utilizar de boa conduta, enfim. Bom, nós vamos encerrar o nosso programa de hoje por aqui. A gente agradece a vocês a paciência, né? E vamos pedir que a luz divina permaneça em suas casas, em seus corações. E vamos dar continuidade com a prece de Cáritas. Um abraço a todos vocês, um abraço bem apertado, muita paz, fiquem todos com Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não nos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Conheça o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Conheça o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30. Deus te trouxe aqui para eu cantar pra ti nesse nosso reencontro. Deus te trouxe aqui a uma doce perfume
caros amigos, caros ouvintes da Rádio Cisal, estamos iniciando mais um programa A Caminho da Luz, o programa do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade daqui de Conceição do Coité. Inicialmente agradecemos a todos os nossos amigos que têm contribuído com as perguntas, de muita relevância para a nossa evolução, ao nosso amigo Genivaldo, que está aqui sempre presente, assim como toda a equipe da Rádio Cisal, que nos dá todo esse amparo, toda essa estrutura, para podermos propagar o nosso programa para todos os lares, para todas as famílias, e assim poder difundir os ensinamentos do Cristo, poder difundir esses ensinamentos que são tão importantes para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento moral. E a gente manda um abraço para todos e que essas vibrações positivas alcancem os lares de todas as famílias que passam por problemas de ordem psicológica, de ordem financeira, problemas de qualquer natureza que possam ser acalentadas e que sejamos fortes, cada vez mais fortes, para enfrentar os problemas da vida, para encarar os problemas diários com resignação, com perseverança, sabendo que tudo que passamos nesse mundo material é de extrema importância para o nosso amadurecimento espiritual, que possamos encarar a passagem, que é a morte, com muita naturalidade, sabendo que ali está uma transformação, onde o espírito ele se liberta de um corpo físico e vai se preparar para futuras missões, para novas missões, que possamos acalentar todas as famílias que precisam desse consolo, que precisam dessa força, porque sabemos que o momento em que nós perdemos nesse plano alguns entes queridos são momentos em que, pela própria condição humana, são momentos em que nós nos sentimos muito abatidos, mas precisamos superar e sabermos que tudo isso é um processo natural, faz parte da lei de Deus, e precisamos ser fortes, sabedores que do lado de lá, no lado do plano espiritual, também se evolui, também se prepara para futuras missões. Muita paz a todos. Boa noite, povo. Bom, vamos iniciar desejando que a luz divina permaneça com cada um de vocês em seus lares, em suas residências, e que a paz reine em nossas vidas. Eu vou passar para vocês os contatos do nosso programa, celave.coité@hotmail.com. Esse é o e-mail pelo qual vocês podem entrar em contato, ou então pela nossa página no Facebook. Vocês podem entrar em contato com a gente, fazendo perguntas, nos ajudando, participando do nosso programa. O Centro Espírita Luz, Amor e Verdade de Conceição do Coité fica na Rua Carigé, Rua Antônio Nunes Gordiano, número 99. Passar para vocês o seguinte, aqui